Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com mais um dos nossos podcasts, né? Podcast do Grão à Barra, esse que é o podcast mais gostoso aqui do Notícias Agrícolas, afinal de contas falamos sobre cacau, sobre chocolate, chocolates especiais, né? Aqueles feitos direto da árvore até a barra ou direto de amêndoas selecionadas, amêndoas de altíssima qualidade, que vão se transformar aí em barras de chocolate Tree to Bar ou Bean to Bar, enfim. Mas também falamos de assuntos relacionados a esse universo do cacau. Afinal de contas, o cacau ele tem muitas propriedades que podem ser aproveitadas para diversas finalidades. E algumas dessas finalidades a gente vai conhecer agora. Afinal, a gente vai conversar aqui com o Tiago Barroso, ele que é doutorando e pesquisador lá da Unicamp e que tem aí um conhecimento, ele traz uma pesquisa relacionada ao cacau que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Tiago, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, bom dia. Agradeço o convite. É sempre bom a gente estar sendo chamado e convidado para falar um pouco das pesquisas que a gente vem realizando. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a sua pesquisa, afinal de contas, ela envolve, né, a extração de propriedades muito benéficas do cacau. Mas antes da gente falar sobre sua pesquisa em si, eu quero saber qual que é a sua relação com o cacau, qual que é a sua relação, assim, acadêmica mesmo, com o agronegócio, com a cacauicultura de fato. Então vamos lá. Eu estou atualmente num grupo de pesquisa, na minha pesquisa de doutorado, né? Que a gente sempre vem trabalhando com o resíduo da agroindústria, sabe? A gente sempre pega algum material que até então é encarado como descarte e às vezes não tem realmente uma apropriação pensada para isso. Nosso grupo de pesquisa vem trabalhando com diversos materiais, sabe? A gente, desde resíduos da indústria de cerveja, que é o grão da cevada, a gente tem desde casca de jabuticaba, bagaço de uva da indústria de vinho, ou até mesmo penas de galinha, sabe? Então a gente pega esses resíduos e tenta achar realmente uma utilidade, um uso comercial, seja para a extração de compostos ou mesmo para a geração de energias. Então, por exemplo, na minha pesquisa em si, eu já venho trabalhando com a jabuticaba, com a casca da jabuticaba, e agora no doutorado eu estou trabalhando com o bagaço do caju, da indústria de caju, da cajucultura. E no caso do cacau, como é que essa pesquisa se envolve, né? Quais que são, os principais descartes, né, que até então eram inutilizados, né, ou subutilizados pela cacauicultura, que chamaram a atenção do grupo de pesquisa de vocês? Então, de certo, o nosso grupo de pesquisa ainda não adentrou no resíduo do cacau, mas quando a gente fala de resíduo da agroindústria, esses materiais são de importante pesquisa e utilização. Quando a gente fala da indústria de cacau, a gente tem realmente a casca, sabe? Aquele material, um material sólido que acaba não tendo muita propriedade e uso. Então a gente pode estar pegando esse material como uma biomassa importante para utilização, sabe? A gente vê em pesquisas, eu posso estar falando de trabalhos que eu venho lendo, encontrando até mesmo em outros grupos de pesquisa quando a gente fala em cacau, tá? Porque o meu grupo, especificamente, a gente ainda não conduziu trabalho com o resíduo do cacau. Mas o pessoal faz muito para fermentação, sabe? Obtenção de produtos de interesse, desde etanol, xilitol, ou até mesmo extração da pectina. Ou seja, a gente pega a casca do cacau, que até então não tem utilidade, ou não utilidade muito pensada, ou muitas vezes a indústria de cacau gera um montante tão grande de sólidos que não tem realmente pensado ou mesmo do que fazer com aquilo tudo. Existe a prática usual do agricultor de pegar aquela casca e mesmo usar para compostagem. Só que quando a gente fala de grande produção cacaueira, a, vai ter muito montante, vai ter montanhas de resíduos que não tem o que ser feito, sabe? Então, se a gente pega aquelas cascas de cacau e usa como uma biomassa importante, por exemplo, a produção energética, a gente acaba tendo realmente um escape, uma forma de estar fazendo aquilo. Então, a gente consegue estar resolvendo dois principais problemas.
do que fazer com aquele resíduo, e segundo, gerando lucro e uma forma de lucro com aquilo, sabe? Bom, o fato é que essa pesquisa, né, seja com cacau, seja com resíduos, de outros produtos, ela tem vários pontos importantes aí. Uma delas é a sustentabilidade, acho que isso fica bem claro, né, a reutilização desse material, ele visa a sustentabilidade, e visa também, né, essa economia circular, ou seja, você reaproveitar aquilo do que já foi aproveitado, enfim, e gerar economia daquelas, de resíduos que até então eram subutilizados. Quais que são os resultados que vocês estão obtendo, né, visando essa questão, né, da economia circular e dessa sustentabilidade relacionada aos resíduos da agricultura em si. Ah, bem pontuado, Erickson, que eu acho bem interessante isso, né? Quando a gente fala realmente de economia circular. É uma temática que a gente vem trabalhando bastante e que a gente sempre tenta pensar nessa máxima para no que a gente vai pensando que ser explorado. Eu vou dar um exemplo bem claro que foi objeto de estudo no meu mestrado, quando a gente fala realmente de economia circular, de tentar fechar o máximo possível essa cadeia produtiva, né? Como eu tinha comentado anteriormente, eu cheguei a trabalhar com a casca de jabuticaba no mestrado, né? Então, quando a gente pega a jabuticaba e bota para industrialização, seja para a produção de diversas coisas, seja geleia, ou mesmo a jabuticaba in natura, ou seja licores, azeites, a gente vem ainda uma entrada assim, um pouco engatinhando, mas a gente já vem tendo produtos de jabuticaba no mercado, que eu acho bem interessante, como sendo uma fruta brasileira, né? Só que após esse processamento, a gente tem aquele bagaço, né? Praticamente 50% do fruto da jabuticaba é casca e semente. Então, o que fazer com isso, sabe? Então, no meu mestrado, a gente veio conduzindo vários experimentos de extração de compostos. Compostos estes que são compostos bioativos que têm uso desde a indústria de alimentos, farmacêutico, até mesmo de cosmético, sabe? Só que quando a gente faz a extração desse material, não vem apenas compostos bioativos, vem outras coisas no meio. Então, vamos fazer o aproveitamento máximo que tem ali. Então, eu extraio bioativos, eu extraio açúcares, que açúcares têm finalidade para a indústria de biocombustíveis, por exemplo, ou então mesmo ácidos orgânicos, que também têm uso na indústria de alimentos ou até mesmo na indústria também cosméticas, que está um boom nessa indústria cosmética, o uso dos ácidos, né? Aí, no final de tudo, eu ainda tenho sólidos no meu reator de extração, sabe? Eu alimento o meu reator com minhas cascas, a exemplo, e extraio esses compostos. Só que ainda existe material ali dentro. Então, se a gente quer fechar a cadeia, a gente tem que pensar o que fazer até o final. Então, em um projeto recente, que inclusive foi até pontuado numa reportagem da FAPESP, que é o órgão de fomento aqui do estado de São Paulo, é que a gente pegou esse resíduo que ficava do reator e a gente transformou como se fosse um carvão ativado para purificação, sabe? Então, esse carvão ativado que foi sintetizado para purificação foi usado posteriormente para pegar aqueles extratos e realmente purificar bioativos. Então, a gente sempre tenta fechar meio que o ciclo de tudo, sabe? Eu pego a casca, extraio. O que sobrou da casca, eu transformo no carvão ativado. Esse carvão ativado vai ser utilizado para as próximas extrações para purificar aquele extrato, sabe? E a gente não parou por aí, sabe? Junto com outros colegas do laboratório, vista a riqueza de açúcares da jabuticaba, a gente fez geração de biogás, pensando em metano, como também de etanol. E, e a gente procurando sempre estar fazendo o máximo uso disso. Ao final da produção de biogás, no experimento que a gente fez para geração energética, a gente tem um reator, que é realmente como se fosse uma estrutura de inox grande, tem capacidade de uns 20 litros, e lá a gente faz um acompanhamento durante alguns dias para formação de biogás, sabe? Só que existe um certo ponto que ali satura. Beleza, a gente vai ter que limpar o reator e alimentar com mais material. Exemplo, né? Só que aquele material desgastado após a finalização do reator, quando está a saturação, acaba sendo também importante biofertilizante, sabe? Então a gente pegou aquilo,
fez transformação energética e o resíduo daquilo ainda virou biofertilizante. Tiago, acho que era exatamente isso que eu queria comentar contigo, que tem, biologicamente e quimicamente falando, né, desde que a gente é pequenininho, a gente ouve, né, que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a energia, ela vai se mantendo, ela vai se transformando. Claro, né, cada processo que você faz, a energia ela vai diminuindo também, tem uma questão de perda energética a cada movimento, a cada transformação que você faz dentro quimicamente falando, biologicamente falando, e até uma parte da física explica isso. Mas a gente está num ambiente de faculdade, um ambiente acadêmico e controlado. Quando a gente vai para uma larga escala, acho que a preocupação é isso, né? Você tem essa explicação química, biológica, que nada se perde, ok. Mas você tem também que ter uma explicação financeira, né? Tem que ser financiável, né? E sustentável na visão industrial, né? Aí é uma outra visão de sustentabilidade. Em larga escala, vocês compreendem essas possibilidades? Vamos lá. Isso é bem pontuado e bem interessante, né? Porque a nossa preocupação também chega, né, nesse ponto de discussão, né? O quanto vale a pena os processos que a gente está criando, né? Então a gente sempre usa duas métricas principais. Querendo ou não, a gente não pode fugir do lado ambiental, porque a gente está usando resíduo, sabe? Então não adianta eu utilizar um resíduo e ter um processo tão caro energético que não vale a pena, por exemplo. E também econômico, sabe? Tudo bem que a minha matéria-prima não vai ter muitos gastos envolvidos se eu estou trabalhando com cascas de frutas, por exemplo. Só que vale a pena eu aplicar tanto o processo, fazer uma estrutura grande para extração de compostos, por exemplo, se não tem retorno financeiro? Então a gente sempre vai trabalhar com essas duas métricas. Primeiro, uma métrica ambiental, para ver se o meu processo extrativo e etc. Vai ter uma pegada ambiental. E isso não é apenas um pensamento pequeno, sabe? Quando eu falo realmente de métrica ambiental. Isso está sendo cobrado mesmo por grandes organizações, sabe? Quando a gente fala de ter realmente uma métrica ambiental para ver se meu processo é seguro e se não tem nenhum prejuízo ao ambiente, é porque mesmo as grandes instituições, mesmo a política, o governo e mesmo a sociedade está cobrando isso de quem desenvolve o processo atualmente, sabe? E o outro ponto é uma métrica econômica, sabe? A gente tem que fazer estudos técnico-econômicos para ver se aquele processo é viável, sabe? Se quando aplicado, qual o capital que vai ser aplicado e quanto tempo tem de retorno, sabe? Então, quando a gente faz todo esse primeira etapa, que é o desenvolvimento do processo, e ver a aplicabilidade, a gente vem para estudo técnico-econômico. Eu vou tentar lembrar aqui de um estudo de um colega anterior do nosso grupo de pesquisa que ele fez para a indústria cervejeira, que ele propôs em um estudo de caso a construção de um gestor anaeróbio junto à indústria cervejeira para fazer uso dos resíduos que estavam ali dentro, sabe? E quando ele botou realmente em cálculo, em papel, aquilo tudo, ele viu que em torno de 5 anos já tinha um retorno do que foi investido nesse gestor anaeróbio e a condução e a manutenção desse gestor anaeróbio era capaz de suprir 20% energeticamente aquilo. Quando a gente fala realmente de grandes indústrias, você suprir energeticamente 20% da energia acaba tendo uma grande economia energética e financeira mesmo, sabe? Agora sim, como você mesmo falou, a gente está à escala laboratorial. Quando a gente fala de scale-up, ou seja, de escalonamento, a gente sempre tem algumas etapas a serem seguidas. A gente fala de linha laboratorial, escala laboratorial, aí tem a escala piloto e a escala industrial, né? Então, muitas vezes a gente não chega realmente a testar em todas as escalas, sabe? O que a gente faz é mesmo projeções de cálculo mesmo, sabe? Porque se a gente quiser trazer esses nossos estudos para escalas maiores, eu admito que ainda falta ainda muita infraestrutura e investimento em cima disso, sabe? Mas o fato é que, já que estamos comentando que ainda está em escala laboratorial, né, tem uma escala piloto,
Fica o convite aqui para quem quiser conhecer, né? O Thiago ele fica lá ele está fazendo essa pesquisa via Unicamp. E a Unicamp, acho que todos conhecem, pelo menos a maioria deve conhecer, fica aqui em Campinas. E lá dentro tem todo um ecossistema, né, focado em startups, em pesquisa. A Unicamp, né, é muito conhecida pela pesquisa, mas já está um passo além da pesquisa. Já tem esses testes realmente de embrionários, né, de criar pequenas empresas. Tem muitas empresas sendo criadas dentro ali desse ecossistema dentro da Unicamp, e acho que é isso que é o mais importante também, né? Falar que a academia ela avançou, né? Tem avançado esses passos, né? De ir além do acadêmico e já testar ali, né? Como você bem disse, né? Em questões embrionárias, já às vezes até perspectivas mais ligadas à economia. Isso já está acontecendo dentro das academias e fica o convite para conhecer, né, Tiago? É muito Nossa, importante esse processo, né? sim, eu acho bastante interessante estar falando nisso, por conta que a Unicamp tem um parque de incubação bastante conhecido nacionalmente, até mesmo internacionalmente, sabe? Porque a gente vem observando que quem está trabalhando com pesquisa, seja mestrado, doutorado, ou até mesmo professores da Unicamp, vem essa necessidade de estar realmente colocando o seu projeto à frente, sabe? Eu acho que passou daquela época que a pesquisa estava um pouco passiva, sabe? A gente produzia, etc., só que a gente sempre ficava, vamos dizer, naquele limbo. Tá, beleza, tá faltando alguém chegar aqui e colocar isso em prática, sabe? Tudo bem que, a depender da área de pesquisa, a gente tem muito financiamento ou coisa do gênero, sabe? Só que, assim, quem desenvolve a ideia, quem desenvolve o projeto, eu acho que tem um olho mais focado naquilo e vê realmente que aquilo tem projeção de ser crescimento, sabe? Então, a gente vem mesmo vendo uma galera mesmo que incuba uma empresa, faz uma startup e está crescendo bastante, sabe? E principalmente quando a gente fala dessa parte energética e extração de produtos, tá? A gente vem vendo a nível global, sabe? Esse interesse de novas fontes energéticas está acontecendo e que a gente quer novas tecnologias que realmente façam realmente que países tenham essa independência energética, sabe? Quando eu falo a nível Brasil, eu acho que é de conhecimento quase geral que energeticamente a gente está bem, sabe? Questão de hidroelétrica e etc. Só que eu não faço. Só que assim, mais opções tornam o sistema um pouco mais flexível e independente, sabe? Não dá para realmente uma economia ser dependente somente de uma fonte energética, sabe? Eu não entro nem realmente no mérito, na discussão realmente de fontes fósseis, porque eu acho que acaba sendo um pouco emergencial falar, beleza, não vamos usar mais petróleo, tá? O petróleo ainda está sendo utilizado, alimenta muita indústria, sabe? Só que a gente tem que começar a trabalhar mesmo em estar oferecendo outras formas de fazer aquilo, sabe? Então a gente vai ver uma diminuição, talvez, nos próximos anos, pensamos assim, de fontes de petróleo e outras fontes vão surgindo realmente para compensar isso, sabe? A gente tem que realmente criar um ambiente favorável, amigável, que novas formas de fazer as coisas sejam bem-vindas, sabe? Seja realmente extração energética de diversas fontes, seja de biomassa lignocelulósica, sabe? Que esses resíduos da agroindústria, ou até mesmo outras formas de extrair compostos, né? Exatamente. Vamos aproveitar que você trouxe essa questão dos combustíveis fósseis. E aí a gente traz aqui essa questão de que muitas vezes a gente tem produtos em mãos e a gente não percebe a origem desses produtos. Os combustíveis fósseis, talvez seja um pouco mais evidente pelo tanto de discussão que já teve, né? Desde plástico, enfim, são inúmeros produtos, né? Não é só combustível que vem do petróleo. Diariamente a gente está consumindo, né? Produtos oriundos aí da indústria petrolífera e sem perceber. E quando a gente vê, né, uma pesquisa como do grupo de vocês, em que não, vamos aproveitar mais os resíduos, vamos ver quais extrações a gente consegue desses resíduos, e também utilizar opções de químicas verdes para essas extrações. Um dos exemplos que eu vi vindo aí da Unicamp faz parte do grupo de vocês, utilizar até mesmo mel de abelha sem ferrão para conseguir extrair aí
essas, essas questões benéficas, né, dos resíduos da agricultura. Essa tendência, quer dizer, de forma geral, né, Tiago, na prateleira, né, talvez daqui a alguns anos, não é para ser rápido, mas a gente tem essa tendência de ver cada vez mais, né, plásticos biodegradáveis, né, produtos, né, cada vez mais pensados exatamente por causa dessas químicas verdes. Esse é o objetivo, né, Tiago? Nossa, sim, essa parte realmente da química verde realmente vem sendo bastante explorada e realmente cobrada, sabe, que a gente faça isso, sabe? A gente no passado tinha métodos de extração e uma química um pouco mais agressiva, sabe? O que eu quero dizer, beleza, eu desenvolvi um método para extrair compostos de interesse pode ser, como comentei, alimentícia, farmacêutica, cosmética, seja qual ramo for. Só que assim, para extrair isso, o que você gerou de resíduo, sabe? Então você acaba realmente caindo no mesmo buraco, sabe? Beleza, eu peguei um resíduo, mas para extrair isso eu gerei mais resíduo orgânico, e às vezes um resíduo até pior, porque tem se eu falo de solvente orgânico, como, sei lá, clorofórmio, hexano, que são nomes químicos, tá? Só que isso causa um mal danado, não apenas para o ambiente, como também para as pessoas, sabe? Que está manipulando aquilo. Então, a química verde vem como uma fronteira a ser explorada e que vem ganhando bastante espaço, que é isto, sabe? Usar métodos que sejam menos agressivos, tá? Até mesmo para o ambiente, para quem está manipulando, para que a gente consiga estar extraindo com tanta eficiência aqueles compostos, só que causando menos danos possíveis, sabe? Então, a gente tem diversas técnicas, e quando eu falo exclusivamente do nosso grupo, a gente usa água, simplesmente água. Só que a gente usa água em alta pressão, sabe? Quando a gente pega essa água e bota em alta pressão, essa água tem capacidade de extrair muita coisa, sabe? Como a gente vê mesmo da química básica, né? Que a água é o nosso solvente universal e isso não foge, sabe? Então, vamos tentar pegar, como a gente brinca, né? A gente tem que pegar essa água e tentar explorar realmente de várias formas e dar mais potencial a ela. Então, a gente pega a água, coloca numa zona de pressão muito, 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 muito alta e nisso a gente consegue estar eficientemente e extraindo compostos de forma melhor, sabe? Muito bem. Bom, pessoal, espero que vocês que essa nossa conversa atice a curiosidade de vocês e que vão buscar realmente conhecer um pouco mais do trabalho que acontece na Unicamp. Assim como acontece na Unicamp, tem também a ESAL, que é um grande exemplo e está aqui pertinho. A USP, enfim, aliás, a Isaac faz parte da USP. Outras universidades ao redor do Brasil aí, cada uma trazendo aí as suas contribuições com relação, né, a esses avanços sobre alimentos e resíduos, né, vindos da agricultura, trazendo aqui como exemplo esse trabalho realizado aí pelo grupo que o Tiago faz parte. Tiago, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Fica aqui um último espaço para você deixar aqui suas considerações finais para quem acompanhou aqui o podcast. Novamente, Eric, eu agradeço o convite. E uma coisa que eu sempre falo e brinco que é isso, é um pesquisador, quem trabalha com pesquisa também gosta de falar e gosta de estar divulgando as coisas, sabe? Então, quando a gente abre esses espaços, seja podcast, jornal, rádio, seja qual for, a gente sempre fica um pouco feliz porque a gente vai ter a oportunidade de estar falando o que a gente está pesquisando e o que isso tem realmente de importância, né? Porque, afinal de tudo, é a sociedade, são as pessoas mesmo do dia a dia que financia o que eu estou trabalhando, o que realmente eu estou pesquisando. Então, nada mais justo que essa informação, esses dados voltem a ela, sabe? Então, é isso, fico feliz pelo convite e que mais pessoas se interessam ainda mais do que a gente pode estar aproveitando de resíduos da agroindústria, sabe? Que tem um grande potencial a ser explorado. E como bem pontuado, não é somente o Unicamp, não é somente o meu grupo de pesquisa, sabe? Todo mundo mesmo, em grandes centros, vem despertando esse interesse. E a nível do Brasil, a gente tem bastantes expoentes, sabe? Tanto o pessoal do Norte, Nordeste, Sul, e aqui o pessoal do estado de São Paulo vem pesquisando bastante, que
a gente está gostando bastante dos resultados e espero logo mais que esses resultados voltem com um produto na prateleira de mercado mesmo das pessoas. Muito bem. Quem achar na prateleira aí um produto vindo de jabuticaba já sabe. Pode ser que tenha alguma mãozinha ali do grupo do Thiago, né? Um creme de jabuticaba, um shampoo de jabuticaba. Ó, fiquem atentos aí que isso chega na prateleira que eu já vi, né? E vem de pesquisas parecidas com essa, que são muito importantes para a gente ter essa amplitude de opções na nossa vida, opções mais saudáveis, né, para a saúde pessoal, para a saúde ambiental e para a saúde aí do mundo como um todo. Afinal de contas, né, as pessoas estão precisando ter essa saúde de uma forma global, né, falando. Muito bem, mais uma vez, obrigado, Thiago. E para você que acompanhou esse podcast, vale sempre lembrar, nosso podcast ele tem uma playlist recheada de episódios, um episódio mais legal que o outro. Então, pegue a nossa playlist, assista, reassista, aproveite bastante, que tem muita história legal relacionada aí a esse universo do cacau. Você com certeza vai ter bons momentos aí ouvindo os nossos podcasts. E lembrar, né, você que acompanha os nossos podcasts aqui pelo YouTube oficial Notícias Agrícolas, vale sempre lembrar, se inscreva no canal, ativa o sininho. Assim você recebe notificação sempre que tem um vídeo novo aqui no canal. Assim você não perde sempre que entra um podcast novo ou sempre que entra uma entrevista nova aqui no nosso canal oficial. Afinal de contas, todos os dias temos notícias, informações, entrevistas sobre os principais mercados de commodities, os principais mercados agrícolas do Brasil e do mundo. Então, lembra-se de se inscrever aqui no canal, contamos com a sua participação e eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.